ao nosso pastor. Eu tenho motivo de não ter orgulho humano, de ligar coisas humanas, não. Mas eu entendo que é motivo de orgulho para nós, temos um pastor que está presidindo os trabalhos aqui em Guarulhos. Ele foi meu pastor quando estive no campo de base, no vice-presidente de base, e muitas reuniões do ministério ele presidia a mesa, onde a gente compartilhava com ele os casos a serem tratados. E eu vim para Guarulhos antes que ele veio em 95, eu vim em 81 para cá. E quando chegou, eu fazendo um retiro aqui em Guarulhos, e foi uma alegria para mim, porque ele também se alegrou de encontrar aqui e estamos trabalhando juntos até hoje. E não é toda igreja que tem um pastor presidente aos 94 anos de idade, ativo como ele está. Apesar das dificuldades e oportunidades que ele passou, mas ele continua ativo, sóbrio, capaz, realizando um grande trabalho. E eu gostaria de gravar junto com vocês essa homenagem a ele, ao nosso pastor presidente, pastor Clementino de Oliveira Barbosa, que tem sido um ícone do Ministério de Madureira, não só no Guarulhos, no Brás, no estado de São Paulo, e inclusive no Brasil. Um homem respeitadíssimo pelo trabalho que ele tem efetuado durante todo o seu ministério, porque ele já ultrapassou 60 anos de serviços prestados ao Ministério de Madureira no Brasil. Eu tive o privilégio de agora em abril, dia 16 de abril, completamos 56 anos de Ministério de Madureira. Mas o pastor Clementino chegou antes. E nós gostaríamos de prestar essa homenagem a ele. E eu quero convidar todos vocês, crianças, adultos, jovens, todos nós, dizemos em alto e bom som: Pastor Clementino, nós te amamos e louvamos a Deus pelos seus 94 anos. Vamos fazer isso todos juntos? Amém? Vamos lá? Pastor Clementino, nós te amamos e louvamos a Deus pelos seus 94 anos, nos guiando, nos orientando e nos ajudando a vivermos uma vida cristã que agrade a Deus. Parabéns, pastor Clementino. Amém? Essa é a homenagem de Cidade Cumbica, a congregação de Cidade Cumbica. Deus abençoe. Deus queira que você peça seu nome. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos orar por ele. Obrigado, pastor Léo. Obrigado pelo carinho. Pastor Léo que tem atravessado um momento tão complicado da vida dele, tão desafiador da vida dele. Nós continuamos orando. E se lembra de ter esse carinho pelo pastor, de colocar a igreja em oração. A nossa oração aqui, o nosso pedido é que o nosso campo aqui faça isso. Que isso seja extensivo a todo o campo. Lembrem-se de orar pelo pastor Clementino, pela diretoria da igreja, mas obviamente pelo papel tão especial, tão importante, papel chave aqui no ministério da nossa igreja que o pastor tem ocupado. Eu estou aqui, eu nunca sei se eu chamo ele de pai ou de pastor. Às vezes em casa eu chamo de pastor, às vezes aqui eu chamo de pai. Na internet eu chamo de pastor, sempre, que é para não confundir.
E é o que ele, né, pastor, tá os dois juntos, né? E é o que ele tem sido, né? É o que ele tem sido não só para a gente, não só para os 7 filhos, mas ele tem sido um pastor para centenas ou milhares de pessoas, e ao longo desses 60 anos de ministério, aí, 6 décadas servindo ao Senhor, aproximadamente, ele tem adotado muitas pessoas e servido a Deus, servindo muitas pessoas. Quem já foi abençoado pela vida dele aqui, para levantar a mão? Pode glorificar a Deus por isso? Amém. Eu, na sexta-feira que estava regional 6 aqui, eu fiz algumas inconfidências, contei algumas coisas de casa, da nossa rotina doméstica para homenagear o meu pai, porque de fato, os irmãos conhecem o lado dele como pastor, como colega de ministério, como amigo, como presidente da nossa denominação aqui em Guarulhos, e a gente que está em casa, que eu convivo com ele há 47 anos, a gente conhece também as outras faces desse homem de Deus. E nada nos orgulha mais do que dizer de que todas essas outras faces também são de um homem de Deus. Meu pai nunca foi um homem de Deus só na igreja, só no púlpito, só nas convenções, só nas reuniões com os irmãos. Meu pai sempre foi um homem de Deus lá em casa. Na feira livre, que eu sempre frequentei com ele, meu pai sempre gostou de fazer feira livre, tinha uma na rua de casa, que depois desceu para a rua de baixo, né? Eu sempre estava lá com meu pai na feira, ele sempre foi um homem de Deus onde pisava. E nos ensinou muitas lições como homem de Deus. Uma delas, das mais importantes, a lição da generosidade. Eu nem devia dizer isso aqui, pai, porque quando a gente fala que o pai é generoso, as pessoas acreditam e vêm, né? Conversar. Mas eu nunca vi em toda a minha vida o meu pai despedir uma pessoa de mãos vazias. Nunca. Sem uma ajuda, sem um socorro, sem uma oração, sem um conselho. Eu nunca vi. Às vezes até irritava a gente, porque alguém tocava a campainha, a gente olhava e falava, meu Deus, estão pedindo, porque a gente é da época que o pessoal tocava a campainha pedindo as coisas, né? E meu pai parava a refeição com a gente, parava tudo, pegava uma sacola de mercado, ia lá pegando de coisa em coisa. E a gente já teve momentos de privação dentro de casa. E nada, nunca, jamais impediu meu pai de abrir a nossa despensa e pegar metade do saco de arroz que estava lá e dar para uma família que tinha 7, 8 pessoas também precisando. A gente já brigou com o pai por causa disso, mas o pai ajuda todo mundo, tanto que a gente entra na fila também para o pai ajudar. Mas ele nunca se arrependeu disso, e ele sempre falou isso para a gente. Ele sempre falou, Deus nunca deixou de me abençoar. É um homem generoso, e ele ensinou isso para a gente. E um homem honesto. Hoje a gente falou sobre finanças aqui, em 2 momentos, e nos 2 momentos que se falou sobre finanças aqui, se falou sobre a seriedade dele, a honestidade dele, a lisura dele no trato com as coisas que são da igreja. Eu tive centenas ou milhares de oportunidades de sair com ele também para a gente comprar alguma coisa que estava necessitando na igreja. Vai no Telha Norte, faz uma compra lá de 10 mil reais para uma reforma, de 15 mil reais para uma reforma. E se ele precisa de um Benjamin, de um interruptor a mais, ele fecha a conta. Não, fecha aí, porque isso daqui não é da igreja, isso é meu. E a gente aprendeu com ele que o Benjamin da igreja é da igreja. E esse é o meu. Então não tenha medo, não tenha dó de contribuir financeiramente para essa igreja, porque essas 2 lições você pode levar consigo. O pastor Clementino é generoso e sempre funcionou na vida dele. Com 10 pessoas dentro de casa, né, pai? Os 7 filhos, a esposa, teve 11 já, teve o vô também, né? Eu não conheci o vô. Eu sou da época das 10 pessoas só dentro de casa, 2 quartos, 10 pessoas e um homem generoso que Deus nunca abandonou. E honesto. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que conhece ele tem vergonha de ser desonesta na frente dele.
preserve a saúde dele, para que Deus preserve a integridade dele, porque ele não é honesto porque ele é melhor do que todo mundo, é Deus que o sustenta e ele depende da graça para ser sustentado. Ai dele ou de qualquer um de nós se nos afastarmos da graça. Então a gente precisa orar para Deus mantê-lo íntegro, fiel, temente a Deus, esse homem de oração que ele é e generoso, porque o ministério aqui da igreja de Guarulhos, toda a diretoria, o conselho da igreja sede, os dirigentes regionais, os obreiros